Nesse vídeo você vai aprender como escolher fundos imobiliários de tijolo em 7 passos. Além disso, você vai aprender aqui o que analisar em um fundo imobiliário de tijolo, cuidados que você precisa ter na hora de escolher fundos imobiliários de tijolo e fundos imobiliários de tijolo baratos. Então, se você está empolgado para aprender como escolher os melhores fundos imobiliários, já deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e bora pro vídeo. Bom, Douglas Moreira aqui, e antes de mostrar para você como escolher os melhores fundos imobiliários de tijolo, você precisa entender a diferença entre fundos imobiliários de tijolo e fundos imobiliários de papel. Fundos imobiliários de tijolo é um tipo de FII que investe em propriedades físicas, já constituídas e prontas para a utilização, ou utiliza recursos do fundo para construir essas propriedades para posteriormente alugá-las ou vendê-las. Como eu disse, fundos desse tipo buscam gerar renda alugando ou através do lucro da venda desses imóveis. E nós temos como exemplo o fundo imobiliário VISC, que é um fundo imobiliário de shopping que conta com 15 imóveis em 10 estados diferentes. Esse fundo especificamente destina o seu patrimônio para a compra de shopping centers. Com isso ele gera renda através dos aluguéis dessas lojas e também através de eventuais vendas de shopping center. Nós temos também como exemplo de fundo imobiliário de tijolo o fundo imobiliário HGLG11, que é um fundo imobiliário de logística. Ao contrário do VISC, o HGLG11 investe em galpões logísticos e ele gera renda através do aluguel desses galpões. O HGLG tem hoje cerca de 17 ativos em 5 estados diferentes, constituindo assim um fundo imobiliário bem diversificado. Agora falando um pouco sobre os fundos imobiliários de papel. O fundo de papel é denominado dessa forma porque não investe diretamente em imóveis físicos, ele investe em títulos de dívidas de imóveis. O maior exemplo deles é o MXRF11, que é um fundo imobiliário de papel que investe 75% do seu patrimônio em CRIs. Um outro exemplo é o IRDM11, que é um fundo que investe 62,65% do seu patrimônio em CRIs e 20,88% em cotas de outros fundos. Agora você deve estar se perguntando qual que é o melhor tipo de fundo para se investir, se é fundo imobiliário de tijolo ou fundo imobiliário de papel. E a resposta é que não é um nem outro, é um e outro. É legal que você tenha na sua carteira um pouco de cada um desses tipos de fundos imobiliários. Mas uma coisa você precisa saber, os fundos imobiliários de tijolo tendem a aumentar a renda ao longo do tempo, enquanto os fundos imobiliários de papel pagam esse aumento de renda de uma só vez, sobretudo quando existe um aumento na taxa de juros. Tecnicamente acontece assim, se a taxa de juros subiu, isso acontece em virtude da inflação. No caso dos fundos imobiliários de papel, esse aumento no dividendo é sentido imediatamente, porque, como os fundos imobiliários investem em títulos de dívidas, as dívidas sofrem uma alteração de acordo com a taxa de juros. E, obviamente, se o fundo de papel recebe mais dinheiro em virtude dos juros, isso será entregue ao cotista de forma imediata. Já nos fundos imobiliários de tijolo, essa entrega acontece num prazo um pouco maior, porque o reajuste dos aluguéis em virtude da inflação acontece na renovação dos contratos, que pode ser depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, dependendo aí da negociação que existe entre o fundo e os inquilinos. Agora que você já sabe a diferença entre fundos imobiliários de tijolo e fundos imobiliários de papel, vamos usar os 7 passos que você precisa seguir para escolher os melhores fundos imobiliários de tijolo. O passo número 1 é começar pelo índice IFIX. Começar a procura de fundos imobiliários de tijolo considerando o índice IFIX é muito importante devido ao fator liquidez. Um fundo imobiliário que se encontra fora do índice IFIX apresenta uma baixíssima liquidez e isso dificulta você na hora de comprar ou vender uma cota desse fundo. E por que isso acontece? Para integrar o IFIX, a B3 exige que o fundo imobiliário cumpra alguns requisitos. Dentre eles estão: o fundo não pode ser uma penny stock, ou seja, o preço da cota não pode estar inferior a R$1. E um outro ponto é que o fundo precisa ter participado de 95% dos 3 pregões anteriores. Logo, um fundo imobiliário que não participou dos últimos 3 pregões anteriores implica que aquele fundo tem uma baixa
baixíssima liquidez. E se um fundo tem baixa liquidez, você vai ter dificuldade de comprar cotas daquele fundo e também de vender cotas daquele fundo. Sendo assim, fundos imobiliários de tijolo que não fazem parte do IFIX devem ser descartados da sua análise inicial. E como você pode fazer essa análise? Fazendo um filtro muito simples, utilizando alguns critérios importantes. Eu criei um tipo de filtro particular para esse tipo de fundo. E se você quiser que eu mostre esse vídeo aqui no canal, comenta aqui embaixo, quero o filtro. Assim eu vou saber se vocês querem esse tipo de vídeo aqui no canal. O passo número 2 para escolher fundos imobiliários de tijolo é estudar dos maiores para os menores. A ideia de se fazer isso é fugir de uma concentração de fundos. Fundos pequenos geralmente têm um patrimônio mais baixo e também possuem menos imóveis. Dessa forma, quando você investe em fundos pequenos, você está concentrando o seu capital em poucos ativos imobiliários, correndo o risco de investir o seu patrimônio em fundos imobiliários chamados mono-mono, que são os monoativo e monoinquilinos. Nesses casos, existem fundos que possuem apenas um prédio ou apenas um galpão. Existem fundos também que possuem apenas uma sala. Dessa forma, mesmo que o dividend yield seja alto, você está aumentando o risco da sua carteira. Agora, antes de ir para o passo 3, já se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde os próximos vídeos sobre fundos imobiliários. O passo número 3 para escolher fundos imobiliários de tijolo é não concentrar a sua carteira em FIIs da mesma cidade ou do mesmo estado. Por exemplo, o fundo imobiliário EDGA11 tem um imóvel que está indo muito bem, porém ele está localizado no estado do Rio de Janeiro. E como todos sabem, a situação do Rio de Janeiro não é lá essas coisas há um bom tempo. E eu nem preciso dizer que esse tipo de coisa afeta um fundo imobiliário localizado nesse estado. O exemplo acima reforça a ideia de você diversificar a sua carteira em regiões diferentes. Afinal, mesmo que um fundo esteja indo bem em uma determinada região hoje, isso pode mudar amanhã. E o contrário também pode acontecer. Por isso, ter fundos imobiliários que têm uma diversificação tanto de imóveis quanto de região é muito importante para você. O passo 4 para escolher fundos imobiliários de tijolo é escolher fundos imobiliários multiativo e multi-inquilinos. Em tempos de alta vacância, fundos imobiliários que possuem vários ativos diferentes e vários inquilinos diferentes acabam sofrendo menos e mantendo uma boa distribuição de dividendos aos seus cotistas. Isso porque, por exemplo, imagine que um fundo possua inquilinos do ramo de alimentação e do ramo de tecnologia, por exemplo. Um ramo não tem nada a ver com o outro. E mesmo que um ramo esteja abaixo em um determinado período, o outro ramo pode suprir e manter aí os aluguéis e, consequentemente, a distribuição dos dividendos daquele fundo. O que você precisa tentar é que a diversificação é uma grande aliada sua na hora de investir em fundos imobiliários. O passo número 5 é ter cuidado com fundos imobiliários que contêm renda mínima garantida. E o que é essa tal de renda mínima garantida? Alguns fundos imobiliários, quando estão em uma fase de pré-operação, acabam garantindo aos cotistas um período de distribuição de dividendos, mesmo que aquele fundo não esteja recebendo os aluguéis. Porém, a renda mínima garantida tem um prazo para terminar. E se você não estiver atento a isso, pode escolher fundos que estão entregando um bom dividend yield, porém não vão conseguir manter esse dividendo depois desse prazo. É o caso que aconteceu com o fundo COOC11. O fundo imobiliário de tijolo contava apenas com um imóvel em sua carteira e era um belo prédio, por sinal, localizado no Rio de Janeiro. Logo na sua abertura ele não tinha inquilinos, ou seja, o imóvel não estava alugado e por isso ele ofereceu aos seus cotistas um período de renda mínima garantida. Com isso o dividend yield ficou bem alto por um período. O problema é que ao chegar próximo ao período final dessa renda mínima garantida, o fundo imobiliário não havia conseguido inquilinos para aquele prédio. E só por aí você imagina a turbulência que esse fundo imobiliário sofreu nesse período. Esse fundo sofreu tanto que ficou até sem distribuir dividendos por um período, como você pode ver nesse gráfico aqui. Mais uma vez, você precisa ficar atento a esse tipo de fundo. Não convém investir em fundos que contêm essa renda mínima garantida. O passo número 6 para escolher fundos imobiliários de tijolo é ler os relatórios gerenciais. O que eu mais vejo são pessoas investindo de forma deliberada em fundos imobiliários, sobretudo copiando recomendações na internet.
imediatamente. Se você faz esse tipo de coisa, recomendo que pare imediatamente. Você precisa estudar o fundo imobiliário de forma profunda. Só assim você vai saber claramente no que aquele fundo imobiliário investe e vai ter muito mais tranquilidade. E também não vai precisar ficar olhando a performance do fundo o tempo inteiro. Dentro da estratégia F5, por exemplo, os meus alunos analisam a carteira apenas de 6 em 6 meses. E isso dá uma tranquilidade enorme para eles. Por isso, dentro do relatório, procure analisar a vacância do fundo, se ele tem renda mínima garantida, a quantidade de cota que ele emitiu, os setores da economia que estão inseridos os seus inquilinos, a diversificação daquele fundo imobiliário de tijolo, são apenas alguns dos fatores que você deve analisar dentro do relatório. Caso o relatório não responda todas as suas dúvidas, você pode entrar em contato com o RI do fundo imobiliário. O passo número 7 para escolher fundos imobiliários de tijolo é clássico. Não analise apenas o dividend yield para escolher os seus fundos imobiliários de tijolo. Como eu mostrei para você no exemplo do fundo CEOC11, um dividend yield alto pode ser resultado de uma renda mínima garantida, ou pode ser também fruto de uma queda drástica na cotação daquele fundo. Enfim, para não ter surpresa, verifique os prazos de vencimento dos contratos de aluguéis, além de sempre estar antenado nas informações que o relatório do fundo imobiliário oferece. E eu vou mostrar um exemplo clássico para você. Esse fundo imobiliário possui um patrimônio de 2 bilhões de reais, conta com 15 imóveis em 10 estados diferentes. O preço da cota está na casa dos R$ 109,62 e tem uma boa liquidez, cerca de 2,9 milhões por dia. Além disso, ele está sendo negociado abaixo do valor patrimonial, ou seja, ele está sendo negociado na bolsa com desconto. Veja que esse fundo em específico atende e cumpre todos os 7 passos que eu acabei de mostrar para você. E é em fundos que cumprem esses pré-requisitos que você deve investir. Assim você vai ficar muito mais tranquilo na hora de escolher seus fundos imobiliários de tijolo. Gostou desse vídeo? Então deixa o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal. Eu vou deixar 2 vídeos aqui para você. Um sou eu que estou te recomendando, o outro é o próprio algoritmo do YouTube. Um abraço, eu sou Douglas Moreira, eu vejo você num desses 2 vídeos aqui porque trem bom é saber.